Boa noite. Escritório Modelo da IMED apresenta projeto para a pintura do prédio da Câmara de Vereadores. O prédio da Câmara está inserido num contexto urbano, né? Então a gente vai manter as características originais, tanto do tijolo à vista como dos pilares em concreto. Parlamentares repercutem decisão do STF que autoriza a terceirização em todos os setores. Te dá uma possibilidade maior de novas possibilidades de emprego, novos serviços, novas profissões e novos empreendedores também. E no Setembro Amarelo, o vereador Fernando Rigon faz um alerta sobre o suicídio. Principalmente, colocando que o suicídio é muito maior entre os homens, A pressão financeira, a questão da depressão, o homem é muito preocupante. Trabalho social da Fundação Lucas Araújo é reconhecido pelo Legislativo Municipal. Na plateia, crianças, adolescentes e idosos que são atendidos nos projetos sociais. O que muita gente não sabe é que um dos mentores da entidade fez parte do Legislativo. O prédio da Câmara de Vereadores vai ganhar nova pintura. O projeto foi apresentado por alunos e professores que integram o escritório modelo da IMED. Em junho, a direção, administração e presidência da Câmara de Vereadores estiveram reunidas com representantes da IMED. 3 meses depois, o projeto já estava pronto, prevendo todas as etapas da pintura, cores e valores. A solicitação por parte do presidente da Câmara e dos funcionários da Câmara em si foi no sentido da gente desenvolver 3 materiais, Então, assim, o projeto, uma planta, uma fachada, um quantitativo de materiais e um memorial descritivo, descrevendo tecnicamente o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, a IMED vai procurar auxiliar nesse sentido de preparar esse material para que possa ser feita a licitação posteriormente, O professor Laércio também fez questão de explicar que as características do prédio serão mantidas. Afinal de contas, a ideia é preservar a identidade da Câmara. O prédio da Câmara está inserido num contexto urbano, Então a gente vai manter as características originais, tanto do tijolo à vista como dos pilares em concreto. Então o objetivo é pensar nessa unidade que há entre a Câmara e a Prefeitura. Dentro dessa linha então de manutenção desse conjunto, hoje o tijolo à vista, então por característica a gente vai utilizar um produto que tecnicamente mantém essas características originais, Através, então, é um produto impregnante, um silicone impregnante que vai manter essas características. E os pilares, então, eles são num tom de concreto aparente, eles vão se manter nessas cores. O prédio da TV Câmara também está incluído nas melhorias. Aqui, a cor adotada será o cinza claro. A TV Câmara também com as características dela, Então é um edifício que foi rebocado, enfim, então tem uma outra especificação de produtos e técnicas que serão utilizados, O projeto foi elaborado sem custos e agradou o presidente Pedro Danelli. Ele ficou satisfeito com os detalhes e afirmou que a intenção é colocar em prática ainda este ano. A gente sabe que o prédio está cada vez mais se deteriorando, Temos que fazer reformas. E foi apresentado o projeto hoje que agora nós vamos fazer uma avaliação, vamos estudar, fazer a possibilidade de se dá para fazer esse ano ainda ou para o ano que vem, mas a gente tem vontade de executar esse ano na nossa gestão. Mas tudo vai depender agora de mais um estudo nosso aqui da casa, da mesa diretora, e posteriormente tomar a decisão. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu respaldo à lei que permite a terceirização de todas as atividades. A constitucionalidade da matéria vinha sendo questionada no STF desde o ano passado, quando foi sancionada pelo presidente Michel Temer. O órgão ainda vai avaliar cada caso, mas a decisão divide opiniões. No Parlamento Municipal, ouvimos os argumentos contra e a favor dos vereadores Alex Necker e Roberto Gabriel Tozon. Na grande maioria das vezes, as empresas terceirizadas são empresas que dispõem de pequeno capital,
disputam processos licitatórios na iniciativa privada e no poder público. Quando ganham, fazem preços muito reduzidos e dificilmente conseguem arcar com todos os direitos trabalhistas dos trabalhadores e honrar com os compromissos com esses trabalhadores. Não são poucas as vezes que a gente acompanha o encerramento desses contratos, desses períodos que resultam em demandas judiciais, onde os trabalhadores vão alcançar os seus direitos só depois de muito tempo, quando alcançam. Então isso nos chama bastante atenção, porque representa mais um ataque aos trabalhadores brasileiros. No momento em que os trabalhadores precisaram lutar durante muito tempo para adquirir certos direitos, nós vimos num curto espaço de tempo uma reforma trabalhista que é extremamente danosa e agora a terceirização de forma indiscriminada. Isso, num primeiro momento, vai gerar muito desemprego, vai gerar redução de renda, vai gerar redução de direitos aos trabalhadores. E isso tem nos preocupado. É por isso e por outras situações que nós achamos que esse momento político que o Brasil vive tem que debater essas questões, porque nós precisamos virar essa página. Eu sou favorável à terceirização irrestrita. A gente sabe que de atividades intermediárias já era possível. Agora, com essa decisão possibilitando que as atividades finais da empresa também sejam terceirizadas, eu acredito que só venha a desenvolver mais ainda o nosso mercado e incentivar mais ainda o empreendedorismo dos profissionais. Por exemplo, você pega um profissional que é contabilista, né, tem um curso técnico em contabilidade, e trabalha para uma única empresa. Ele pode muito bem abrir o seu próprio CNPJ para prestar serviços dessa maneira, terceirizado. Ele pode ser terceirizado de 4, 5 empresas, trabalhando em certos dias da semana, em alguns, em outros dias, em outros meio turno, por exemplo. Então, te dá uma possibilidade maior de novas possibilidades de emprego, novos serviços, novas profissões e novos empreendedores também. Estamos no mês de prevenção do suicídio, também chamado de Setembro Amarelo. Um tema que ainda enfrenta dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda. Por isso, o vereador Fernando Rigon falou à nossa equipe sobre a importância da prevenção. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, né? E nós temos no Brasil um número muito grande, é a 4ª causa de morte entre os jovens. E nós temos na região norte do Rio Grande do Sul um índice muito elevado. E a gente que perdeu já colegas de trabalho, que perdeu os amigos próximos do suicídio, a gente, quando para ver, quando a gente se pergunta por que aconteceu, a gente vê que essas pessoas dão alerta, elas dão indícios de que vão cometer o suicídio. Então, os familiares, as pessoas mais chegadas têm que ter essa consciência, têm que estar preparado, têm que levar as pessoas a consultar, a procurar um especialista, para a gente tentar evitar. Principalmente, né, colocando que o suicídio é muito maior entre os homens, né? A pressão financeira, a questão da depressão, o homem é muito preocupante. Então, além do dia que foi no dia 10, temos a semana agora que a gente tem que levar esse tema com muito mais seriedade e principalmente esse alerta para os familiares, aquela pessoa que tem indícios, que fala em suicidades, que não aguenta mais, que vai dar um ponto final. As pessoas têm que ter um cuidado e levar para o tratamento. O Rodeio Internacional de Passo Fundo está marcado para dezembro e os músicos desta edição serão contratados através de uma seleção pública. Ao todo, 7 apresentações no palco principal, contemplando 4 shows e a animação de 3 bailes. O edital já está disponível no site da 7ª Região Tradicionalista. As inscrições vão até o dia 28 deste mês e a divulgação dos selecionados acontece no dia 21 de outubro. E no próximo bloco você vai ver como foi a homenagem que marcou os 90 anos da Fundação Lucas Araújo. Olá, sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news. Você sabe o que são fake news? São notícias falsas que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas.
Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br. Para você, o que é o amor? Coração. Quando gosta de uma pessoa. É paz. Carinho. Carinhoso. É quando a gente gosta de uma pessoa. Amar. E é tendo a chance de ser criança que elas descobrem o poder transformador do amor. ONG Amor. Criança sendo criança. Acesse amor.org.br e saiba como ajudar. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Nós estamos de volta para apresentar um pouco do que vai ao ar esta noite aqui no Canal 16. Hoje, o programa Câmara Entrevista recebe o vereador Ronaldo Rosa, que fez uma avaliação da campanha Criança Pé Quente. A ação que mais me alegrou, que mais me deu motivação, que mais me deu esperança aqui no meu mandato na Câmara de Vereadores, porque foi algo que eu senti que realmente consegui alcançar não só as crianças. Eu gosto muito de crianças, né? Tenho uma verdadeira paixão por crianças, mas não só as crianças, mas principalmente as famílias, e também, consecutivamente, senti o entusiasmo e a alegria por parte dos professores e da direção das escolas em que nós interagimos nessa campanha Criança Pé Quente, que foram apenas 2 escolas nesse ano de 2018, a Escola Antonino Xavier, da Vila Jardim, onde lá a direção, através da professora Vera, ela nos concedeu aí uma lista de crianças que precisavam de uma atenção especial, um tênis para o inverno agora, de 100 crianças lá da escola, e nós atingimos a meta, conseguimos os 100 tênis das crianças que necessitavam lá na escola. E também, depois, foi a escola do bairro Valinhos, que também foi a escola que nós aumentamos, praticamente dobramos a nossa meta, né, que na Escola Antônio Xavier foram 100 pares e lá na Escola do Bairro Valinhos foram 200 pares. Uma das entidades mais consolidadas está de aniversário e a data não poderia passar em branco pela Casa do Povo. Nós estamos falando da Fundação Beneficente Lucas Araújo, que em sessão solene comemorou 90 anos. O estatuto foi aprovado em 1928, mas o desejo de cuidar das pessoas nasceu anos antes da vontade de Lucas José de Araújo. Na tribuna, o diretor-geral contou um pouco desta história de sucesso. Conforme Luiz Costela, o tenente-coronel deixou em testamento os bens para manter a fundação. Com o destino dos bens de Lucas Araújo, parte dos bens que ele deixou para a fundação, ele já deixou com o objetivo de atender crianças e idosos, né? E é isso que a Fundação vem fazendo durante esses 90 anos, atendendo o testamento dele, cumprindo com a missão, então, que é de formar cidadãos, de formar pessoas, de atender as pessoas que mais precisam, idosos, crianças em vulnerabilidade social.
O abrigo de idosos, então, é 24 horas, né, incluindo o fim de semana, porque os idosos residem, né, na instituição. O lar da menina já houve épocas que, inclusive, era um internato também. Hoje não, hoje as meninas elas ficam durante o dia e à noite elas vão para casa. E os pequenos, na educação infantil, também o atendimento. Tem também um projeto em parceria com o município, que é o SEMANE, a creche noturna, né? Mas essa é uma prestação de serviço que a gente faz com um projeto do município. O plenário da Câmara ficou lotado para a sessão solene especial. Na plateia, crianças, adolescentes e idosos que são atendidos nos projetos sociais. O que muita gente não sabe é que um dos mentores da entidade fez parte do Legislativo. Tem que ressaltar que Lucas José Araújo foi vereador de Passo Fundo por 2 mandatos, né? Ainda quando era o Conselho Municipal, né? No final dos anos de 1800, início dos anos 1900, foi inclusive presidente da Câmara de Vereadores, né? E ele deixou em 1915 o testamento dele, né? E a partir de 1928 começou a funcionar então a instituição. E acho que o reconhecimento do Legislativo coroa isso tudo, né? Desde a parte do que ele pensou, do que ele imaginou, que eu acredito que ele não imaginou que fosse fazer tanto bem para tantas pessoas esse legado que ele deixou para a cidade de Passo Fundo. Acredito que ele deixou, mas ele não imaginava o que ia se transformar nisso. Eu sempre tenho dito nos lugares que eu vou, quando nós temos homenagem aqui na casa, que esse momento é o momento de olhar para trás. Não só fazer festa dos 90 anos, mas olhar quem começou, por que começou. E se não tivesse essa pessoa tendo a ideia e doar parte do seu patrimônio, nós não estaríamos aqui fazendo essa homenagem. Quantas e quantas crianças foram beneficiadas, mulheres, pessoas, idosos. Então, temos que só agradecer. Que bom que teve essas pessoas e que bom que foi uma pessoa que passou pela Câmara de Vereadores. Que bom que nós temos pessoas que pensam assim e que continuam pensando assim. Então, é um momento muito importante para a Câmara e muito importante para a cidade. E como reconhecimento pelo belo trabalho assistencial, o Parlamento entregou aos administradores da Fundação uma placa de honra ao mérito. A iniciativa partiu de Saul Spinelli, com o apoio de todos os vereadores e da Igreja Católica. Homenagear os 90 anos da Lucas Araújo é dizer para você, meu amigo, que o mundo ele muda com atitudes, com amor, com caridade, com fraternidade, com assistência social, cuidando da criança, cuidando do idoso, cuidando do adolescente, preparando ele através da música, dos cursos técnicos. É isto que muda o mundo. Quantos passaram pela Fundação Lucas Araújo? Quantas crianças foram embaladas pelas mãos das pessoas que trabalharam e que trabalham na Lucas Araújo? Quantos idosos receberam o acalento necessário para uma pessoa idosa? Então, eu me sinto honrado. Estamos homenageando 90 anos da Fundação Lucas Araújo e dizendo que o que transforma o mundo é amor, é fraternidade, é comprometimento, é educação. A gratidão que vem de um trabalho realizado é uma forma de tornar público o bem feito, que é feito diariamente de uma forma muito simples, discreto, às vezes escondido. Então, ter o reconhecimento público através da Câmara dos Vereadores visibiliza um pouco daquilo que é feito cotidianamente e durante já esses 90 anos. É uma obra, sem dúvida alguma, de grande importância, que foi lembrado inicialmente do patrimônio de Lucas Araújo, começou as Senhoras da Caridade a assumir e, posteriormente, o trabalho passou para a Arquidiocese de Passo Fundo. E o arcebispo sempre foi o presidente de honra, então é o meu trabalho hoje também como presidente de honra. Claro, o dia a dia é feito por outras pessoas. Então também entendemos isso como uma obra de caridade vinculada à igreja. E o bem é feito, não interessa a quem. Importante, né, que exercitamos a caridade e o bem ao próximo. Foram milhares e milhares de crianças e idosos que passaram por ali, milhares de trabalhadores que tiveram sua vida ali, sustentaram suas famílias, seus estudos, seu trabalho a partir da Fundação. E ela é também, sim, uma grande geradora de trabalho e renda em Passo Fundo. Ela está entre as 50 empresas e entidades que mais emprega gente em Passo Fundo. Então, assim, tem toda uma estrutura social. E uma questão bem importante que eu acho que
dá para ressaltar é o Bosque Lucas Araújo, né? Que apesar de ter problemas ali, de destino incorreto de lixo, que as pessoas têm que se conscientizar que aí não é o lugar, né? Mas são quase 30 hectares de mata virgem, de mata nativa, que foi preservada pela Fundação e hoje está nas mãos da Fundação, nas mãos da IMED, Poder Público, enfim, né, nesse controle também dessa parte ambiental, então. Um legado ambiental, além de um legado social e de um legado ambiental também que fica para a cidade de Passo Fundo. E nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje com um trecho do momento cultural desta sessão solene. A apresentação foi de crianças da entidade. Laura Chaves, um dos talentos revelados pela oficina de música, interpretou a milonga Abaixo de Mau Tempo. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o boi anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o boi anda solto e toda cuscada lá em casa comeu. Amada,